Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, gostaria hoje de fazer uma meditação no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler algum versículo. Vamos ler até o versículo 10 e 11. Está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez essa expansão, e fez a separação entre as águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do dia 2. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai amado, mais uma vez, entrando, Deus, na Tua presença, Pai, para pedir-vos da Tua graça, Pai, pedir do Teu poder, da Tua unção. Ó Deus Supremo, Deus de maravilha, eu peço, Pai, a unção do Teu Espírito Santo para ministrar, Pai, a Tua palavra. Esta palavra que tem poder de nos transformar, de gerar em nós vida e vida abundante. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu gostaria de vos dizer que a ministração de hoje será semelhante a um pensamento, são reflexões, meditações, na qual eu gostaria de trazer-vos desta maneira. Quero vos dizer sobre o princípio da criação. A ministração que eu vos falei acerca da queda do querubins, que fora criado para ser o protetor, para ser aquele que protegeria o trono de Deus. Eu vos disse que o querubins, ele se tornou rebelião, se tornou rebelde e foi expulso dos céus. Eu vos disse que isto ocorreu antes mesmo de Deus ter criado os primeiros seres humanos. Mas quando todas as coisas veio ser criado, quando Deus criou no princípio os céus e a terra, os anjos dos céus já existiam, já havia sido criado por Deus, mas não havia ainda ocorrido a própria rebelião de Satanás, de Lúcifer, de Luzbel. Não havia ocorrido esta rebelião ainda. Vamos à meditação da palavra de Deus hoje. Toda a divindade esteve, amados, empenhado na obra grandiosa e poderosa planejada por Deus, a criação do mundo. A terra saiu da mão de um Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas, planícies, entrecortadas por rios e lagos. A terra não era
uma extensa planície, a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como são as de hoje, mas de forma regulares e belas. As rochas altas e exposta não podia ser visto sobre ela, estavam debaixo da superfície como se fosse uma estrutura da própria terra, como se fosse um alicerce das montanhas. As águas foram distribuídas regularmente, montanhas, colinas, belíssimas planícies, era adornada com as plantas e flores, bem como a grande e majestosa árvore de todas as espécies, maiores e mais belas do que são hoje. O ar era puro, era saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos se deleitavam e se alegravam com a maravilhosa obra do grande Criador. Depois que a terra foi criada com vida animal, o Pai, o Filho, o Espírito Santo reuniram e concluíram o propósito definido antes a queda de Satanás, de criar o ser humano à sua própria imagem, sua própria semelhança. Eles tinham trabalhado junto na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. Então Deus disse, nesta reunião entre o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Portanto, assim, nessa reunião entre a Trindade Divina, Deus decide criar o primeiro casal, o primeiro homem, ao sair da mão do Criador. Adão era grande em estrutura e de uma beleza sem igual. Tinha mais de 2 vezes a altura das pessoas que agora vivem na terra. E era bem proporcional, a sua feição era perfeita. Havia beleza em sua face. A pele de seu rosto não era branca nem pálida, mas rosada, irradiando uma tonalidade saudável. Eva não era tão alta quanto Adão. Provavelmente a sua cabeça ficava um pouco acima das alturas do ombro de Adão. Ela também era sublime, de perfeita, de uma beleza sem igual. Era a mais bela mulher que já existira. Nenhuma Miss Universal chegou a adquirir a beleza de Eva. Esse casal vivia sem pecado. E por viver sem pecado, a palavra de Deus diz que eles não usavam roupa, estava revestido do próprio Shekinah de Deus, de uma luz de glória. Assim como os anjos, havia luminosidade no corpo deste casal. Eles tinham um brilho especial, assim como os anjos possuem esse brilho do Shekinah de Deus. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz envolviam esse casal. Era a própria glória de Deus, era a própria vestimento de glória, de luz que envolvia esse casal, cobrindo a sua nudez. Portanto, eles não sentiam vergonha de estarem nus, pois
o Shekinah de Deus envolvia seu corpo como se fosse uma própria veste. Embora todas as coisas que Deus criara fosse bela e perfeita, e aparentemente nada faltasse sobre a terra criada por Ele, para fazer Adão e Eva felizes, o Senhor nosso Deus ainda manifestou seu grande amor, plantando para eles um maravilhoso jardim. Eles deveriam ocupar uma parte do tempo com uma tarefa prazerosa de cuidar do jardim e outra para receber visita dos anjos dos céus, ouvir as suas instruções e estar em felizes meditações. E a palavra de Deus diz que a viração de cada dia, o próprio Criador descia para conversar com esse casal, para dialogar com Adão e Eva. Na viração de cada dia, Deus vinha, apresentava-se diante de Adão e Eva, provavelmente sentavam e conversavam sobre coisas sábias que nós não conhecemos. Esse casal ouvia as instruções e estavam muito felizes. A meditação que recebia, seu trabalho não era um cansativo, mas eles faziam isso com grande prazer. O trabalho era prazeroso, era revigorante. Aquele belo jardim deveria ser o lar deles, definitivamente. No jardim, o Senhor nosso Deus colocou árvores de variedades para suprimento e beleza. Havia árvore carregada de frutos exuberantes e de fragrância agradável, belos aos olhos e agradável ao paladar, designado por Deus para ser o alimento de ambos. Havia também deleitosa vinha que crescia verticalmente, carregado com seus frutos, diferente de qualquer coisa que o ser humano tem visto desde a queda do homem. Os frutos eram bem grandes e de colorações diversas, alguns quase preto, outros de cor púrpura, vermelha, rosada e verde claro. Esse belo e vicioso frutos que crescia sobre os ramos da videira foram chamados de uva. Eles não se espalhavam pelo chão, embora não fosse escorado por grades, mas o peso dos frutos o curvava para baixo e Adão e Eva tinham o prazer-tarefa de mordar esses belos ramos em trança, formando a moradia de beleza natural da árvore viva e a folhagem carregada de frutos de aromas agradáveis. A terra era coberta de uma beleza sem igual, bela vegetação na qual milhares de flores de perfumes, de perfumadas, de aromas tão agradáveis, a qual superava a glória de todas as outras árvores. Seu fruto era de atração sem igual. Também no meio do jardim, Deus havia colocado a árvore da vida, a qual o seu fruto era para dar vida e vida para esse casal. A folha
desta árvore continha a propriedade medicinal. E esta árvore da vida, Deus não havia proibido que o casal comesse dele. Deus plantou esta árvore e permitiu que o casal comesse desta árvore, a árvore da vida. Deus não proibiu, mas Adão e Eva parecem nem ter percebido a existência da árvore da vida. Provavelmente antes da queda de Adão e Eva, esta árvore passou despercebido ao olhar deste casal. O primeiro casal vivia em perfeita harmonia no Éden, no jardim de Deus. Era um perfeito casal, eram muito felizes, pois eles estavam no jardim de Deus, no Éden. Eles haviam recebido domínio sobre todas as criaturas vivas. Eu fico a imaginar aqui, amados, os leões, os cordeiros, se divertir de forma pacífica, inofensiva, ao redor deste casal. Ou talvez até viesse a cochilar aos seus pés pássaros de todas as variedades, de cores e plumagens diferentes, esvoaçavam entre as árvores e flores em volta de Adão e Eva. Enquanto a sua melodia do seu canto ecoava em doce acordes de louvor ao próprio Criador dos céus e da terra. Eles estavam felizes neste jardim chamado Éden, descobrindo novas e belezas e excelência cada dia do seu lar, as quais enchiam o coração deles de profundo amor, despertavam expressões de gratidão e reverência ao próprio Criador. Adão e Eva eram muito felizes neste lugar, até que ocorre uma tragédia. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu já vos disse que provavelmente a árvore da vida passou despercebido para Adão e Eva. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente eles haviam identificado logo em seguida, porque Deus havia dado ordem que não tocasse, não olhasse e não comesse desta árvore. Essa árvore havia sido divinamente designado para ser a garantia da obediência, fé e amor do casal ao próprio Deus. O Senhor ordenou aos nossos primeiros pais que não comesse desta árvore, nem tocasse nela, senão morreria. Diz que não podia comer desta árvore, mas que eles podiam livremente comer de toda a árvore do jardim, exceto daquela, pois que se comesse dela, certamente morreria. Quando foram colocados no maravilhoso jardim, Adão e Eva tinham para sua felicidade tudo o que viesse a desejar. Em seu plano onisciente, Deus determinou testar a lealdade deles antes que pudesse ser considerado eternamente fora de perigo. Eles teriam o apoio divino. Deus conservaria eles. Deus, inclusive, descia e conversava com ele pessoalmente. Contudo, ele não colocou o mal fora do alcance dele. Eu já vos disse que o querubins rebelde havia sido expulso dos céus e lançado na terra.
E agora Satanás teve permissão para tentá-los, para testar a fidelidade dele, para ver se eles iriam resistir a tentações. Se resistisse à tentação, permaneceria no eterno favor de Deus e dos anjos celestiais. Depois da expulsão dos céus, Satanás estava agora espantado diante da sua nova condição, pois perdera a sua beleza, que tanto orgulho havia tocado, que tanto orgulho havia feito com que ele se transformasse agora em uma criatura horrível. Satanás perdera a sua felicidade. A sua felicidade havia acabado. Olhava agora para os anjos, que assim como eles foram tão felizes, mas que tinha sido expulso agora dos céus. Aqueles anjos, até essa parte dos anjos que haviam apoiado a sua rebelião. Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento havia nublado a sua perfeita alegria. Então tudo parecia mudado. Os rostos que antes olhavam para ele com admiração, aqueles anjos que antes o reverenciavam, agora havia perdido a sua própria beleza, se tornando seres repugnantes, seres rastejantes, com formas repugnantes. Ele mesmo não conseguia imaginar que jeito era a imagem que refletia da sua própria face. O querubins que antes foram protetor do trono de Deus, que havia contemplado a face do próprio Criador, que havia olhado para a forma, havia olhado para a face, refletido a imagem do Criador, a glória que refletia do próprio Criador, estava agora com uma semelhança espantosa, melancólica, sem esperança. Entre eles havia conflito, discórdia, havia áspera recriminação. Antes da rebelião, esse comportamento não era conhecido nos céus. Não havia nenhum descontentamento nos céus. Satanás agora observava o seu terrível resultado da sua obstinação, da sua desobediência. Ele provavelmente estava em pleno conflito, estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. O querubins que antes vivia entre as pedras fogueada, que tinha vestimento de toda joia preciosa, se tornaram uma criatura terrível, se tornaram em Lúcifer, e Satanás havia sido diretor do coral celestial. Eu já vos disse que quando ele andava, música fluía do seu corpo. Quando chegava a hora do cântico alegre de louvor a Deus, ao seu amado Filho, ao Espírito Santo, ele entoava a primeira nota. Então todo o exército celestial se unia a ele e gloriosamente cantava acordes musicais através dos céus em honra a Deus, Criador de todas as coisas, ao seu Filho amado e ao Espírito Santo. Contudo, em vez de suaves notas musicais e palavras de louvores ao Criador,
Agora ele ouvia palavra de discórdia e ira ecoava ao ouvido de um líder rebelde. Onde ele se encontrava agora? Lançado na terra. Não era tudo isso que ele havia sonhado. Tinha sido mesmo agora expulso da presença de Deus. Os portais dos céus jamais se abririam para recebê-lo novamente. Portanto, decidira Lúcifer destruir a mais perfeita harmonia que havia entre Deus e a sua criatura, que era a coroa da criação. Se ele pudesse voltar atrás e ser puro, verdadeiramente leal novamente, mas agora não havia mais oportunidade para ele. No entanto, ele estava perdido para sempre, fora da possibilidade da redenção por causa da sua rebeldia, por causa das suas presunções, e isto não era tudo. Ele tinha liderado uma rebelião e tinha levado a terça parte dos anjos a perder-se para sempre. Levara para a perdição os anjos que nunca pensaram em questionar a vontade de Deus ou recusar obedecer às leis divinas, até que ele viesse colocar isso na mente desses anjos que antes foram tão obedientes à vontade de Deus. Ele que havia prometido liberdade, que havia prometido que haveria uma elevada e mais gloriosa liberdade aos anjos, isso havia sido agora totalmente um engano, pois todos eles agora assumiram um corpo repugnante, uma imagem repugnante, se tornaram, em vez de anjos, se tornaram agora em seres demoníacos. Todos eles havia agora uma aparência maligna, haviam perdido a glória, perdido o brilho celestial que tanto o orgulhara. Então Satanás intentou destruir a criatura de Deus. Recebeu permissão para tentar o casal e assim colocou seu plano para entrar no Éden, para que viesse a destruir a felicidade do homem. Pois Deus nunca havia proibido realmente que o homem viesse escolher. Ele deu ao homem o livre-arbítrio de acertar ou errar. E agora Satanás recebe autorização para tentar o casal e entra no jardim do Éden. Os anjos não poderiam proteger os casal porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre a maneira como Satanás entrou no Éden e como arquitetou a destruição deste casal. Que Deus vos ilumine e vos conceda a paz.